Grava. Então vamos lá, dei uma demorada aqui, a gente está organizando uma missão. Inclusive, vocês provavelmente acho que vão receber em algum momento uma mensagem, ou já receberam aí com o vídeo. A gente está organizando uma missão para Bahia, nós vamos em 20 missionários. E meu amigo, é altas aventuras. Tá muito legal, assim, a galera empolgada, mas é uma burocracia legal. E aí a gente tinha que enviar a mensagem até hoje, até 7 horas, o nome com todos para ser feita a fatura. E a hora que a gente enviar, não tem mais volta atrás. Então, por isso que eu tava nessa ligação aqui para resolver isso aqui. Até tô, a hora que ele me encaminhar o CNPJ, eu já mando. Feito. Mas vamos lá. Uma coisa de cada vez, a gente vai orar, vai dar continuidade, que a gente tem o nosso estudo para fazer. Eu vou tentar me manter dentro do horário até as 8. Acredito que dá pra gente dar continuidade assim, e a gente avança nos nossos estudos. Algum pedido ou agradecimento para a gente começar? Acho que não, então oremos. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um estudo que estamos iniciando. Pedimos a tua proteção, o teu Espírito Santo, que possamos, Senhor, a todo instante sentir que estamos sendo conduzidos e guiados por ti. Abençoa o estudo que estamos aqui agora começando, também essa missão que estamos organizando, que possa dar tudo certo. Tudo isso oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, nós vamos agora para o estudo 15. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu achar aqui o arquivo. Aqui, feito. Então, beleza. No estudo passado, nós estudamos ali o estudo 14. E hoje, então, o estudo 15. Na verdade, o estudo 14 a gente falou um pouco sobre as leis na Bíblia, né? Um pouco das leis cerimoniais, leis morais, leis éticas, leis, enfim, das mais variadas que tem ali na Bíblia, né? E hoje a gente vai conversar especificamente sobre a lei moral. Então, a gente vai entrar um pouco mais no assunto. E a gente vai começando a entender um pouquinho mais sobre como funcionavam as leis no Antigo Testamento. Todo estudo tem aqui um texto inicial, eu vou ler e aí a gente vai entrando em detalhes no assunto que a gente estava estudando na quarta-feira passada. A natureza está regida por leis. Astros seguem uma rota traçada pelo Criador. Por causa das leis naturais, semeamos milho e colhemos milho, não arroz. O relacionamento do ser humano com seus semelhantes e com Deus é norteado pela lei moral, codificada nos Dez Mandamentos. Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. A pergunta para a qual buscaremos a resposta neste estudo é: tem essas tentativas a autorização ou aprovação do autor da lei? Se não tem, são válidas? Qual deve ser nossa atitude em relação a ela? Então é interessante a gente, antes de começar no estudo propriamente dito, ter alguns conceitos claros na nossa mente, né? A lei de Deus, ela foi escrita há um bom tempo atrás. Então já está registrado para nós há vários anos, né? Séculos, milênios atrás que essa lei começou a ser escrita. E aí vem um ponto importante. O que a gente conhece da ciência muito é por conta da história da ciência, né? Como hoje, por exemplo, a gente consegue olhar para as estrelas e conhecer um pouco das constelações, onde fica Júpiter, onde fica Marte, como funciona a rotação da Terra. Então, são coisas que homens do passado foram descobrindo, foram registrando, foram passando de geração em geração, e hoje, com base nesses estudos, a gente tem esse conhecimento, acesso a esse conhecimento, né? A diferença é que na área da ciência, as coisas que foram comprovadas ou estudadas no passado, elas podem ser comprovadas hoje. Então a gente consegue tirar a prova dos nove, né? Por mais que no passado eles tenham iniciado esse pensamento, por exemplo, a Terra plana era uma ideia que se tinha no passado, hoje já há um consenso na ciência de que de fato a Terra ela é oval, né? Um redondo quase perfeito, mas um pouco mais ovalado.
Então, essas crenças que se tinham no passado e que chegaram até nós hoje, por meio da ciência, da tecnologia, a gente consegue evidenciar se de fato isso faz sentido ou não. No caso da palavra de Deus, tem coisas que a gente não consegue comprovar. A gente precisa especificamente da fé. E é aí que começa a entrar um ponto muito interessante para a gente trabalhar, ainda mais no estudo que a gente vai ver hoje. Porque quais são as provas que eu tenho de que a lei que foi escrita por Deus na época de Moisés chegou nas minhas mãos perfeita? Eu tenho alguma forma de provar realmente 100%, cientificamente ou de forma clara e evidente, que a lei que eu tenho hoje nas minhas mãos de fato foi escrita por Deus? Não. Eu não tenho um meio de provar que realmente a Bíblia foi escrita, inspirada por Deus. Eu tenho essa crença, eu acredito com base nisso porque eu tenho fé. Claro que a Bíblia, ela tem muitas coisas escritas, contidas nela, que me dão sim evidências racionais de que é muito provável que seja verdade. Porque quando eu vou para o Gênesis, vejo a criação, o processo da criação, quando eu vejo a história do dilúvio, depois vou para a ciência e vejo as cadeias sedimentares que tem nos montes e nos morros, né? Quando eu começo a entender que a estrutura das placas tectônicas foi modificada, quando eu vejo a questão da ciência de que existe a teoria de que no passado havia um grande Pangeia e que o continente ele se completa. Então são várias coisas que quando eu coloco à luz da Bíblia faz muito sentido. Muito sentido. Então eu posso também, através da leitura da Bíblia, ter algumas convicções na minha vida, mas eu não posso defender 100% de que a Bíblia é de fato escrita por Deus, porque aí transita a fé. E a fé ela é importante para a minha salvação. Porque se Deus me desse um livro científico que provasse com todas as letras que Deus é real, todos se salvariam, mas se salvariam não por amor, por racionalidade. Você entenderia? Não, é isso aqui, tá provado, na Bíblia tá realmente provado. Se a Bíblia ela fosse tão clara quanto a matemática, 2 mais 2 é 4 e acabou. Quem se perderia é, desculpa a palavra, mas é aquele que é nécio. Simplesmente ele decide andar na contramão do mundo e acha que ele sabe mais do que a própria lógica, né? Então, no caso da palavra de Deus, ela não tem como objetivo comprovar 100% a sua veracidade. É preciso ter fé. Só que, uma vez entendendo isso, é delicado a gente também começar a entender que muitas pessoas têm procurado invalidar o texto bíblico ou modificar o texto bíblico, acrescentar coisas ao texto bíblico, e isso é um problema. Porque quem sou eu para modificar o texto bíblico ou tirar novas interpretações que não estão escritas ali? Para que a Bíblia chegasse em meu tempo hoje, ela passou por vários anos e por vários processos, concílios e eventos que Deus foi conduzindo pessoas para que a Bíblia chegasse do jeito que ela está em minhas mãos hoje. Tem inclusive um episódio que ficou muito conhecido por volta dos anos 1990 ali. Se eu não me engano, foi 90 ou 60, não vou saber a data exata, mas no ano 1900, isso é certeza. Entre 1900 e 2000 houve um ano ali que acharam os escritos de Qumran. Qumran é um deserto que fica ali perto da região de Israel. E encontraram, um beduíno encontrou uns jarros de barro. E nesses jarros de barro foram encontrados pergaminhos muito antigos. Muito antigos. E esses pergaminhos, eles eram textos bíblicos, escritos ainda no idioma original e na estrutura original. Quando eles pegaram esses pergaminhos e colocaram eles junto com a Bíblia que a gente tem impressa hoje, todos os textos que continham ali no Qumran estavam idênticos à Bíblia atual. Então isso é algo, no mínimo, surpreendente, né? Porque se você encontrou ali alguns escritos de muito tempo atrás, praticamente uma das primeiras cópias que foram sendo feitas, né? E você pega a Bíblia que está escrita hoje, pega o mesmo texto e você vê que está exatamente igual, é porque a probabilidade do restante da Bíblia também ter sido fiel é muito grande. Então, quem sou eu para modificar ou alterar alguma coisa do texto bíblico, a não ser o próprio Deus que é o autor da Bíblia, né? Então, tendo esse panorama em mente, a primeira pergunta diz assim: quais são os 10 mandamentos e quem é seu autor? E a gente vai ali agora para Êxodo capítulo 20. Convidar você a pegar aí sua Bíblia
Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 17. Êxodo capítulo 20, do verso 13 em diante, traz para nós aqui os 10 mandamentos, né? Que são muito conhecidos aí, não só no mundo religioso, mas por aí afora também. Então diz assim do verso 3, né? Na verdade, eu vou ler do verso um em diante, que fica o contexto fica melhor, né? Verso um. E Deus falou todas estas palavras. Verso 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Aí o verso 3 é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Segundo mandamento. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações, aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Mandamento quinto, né? Quinto mandamento, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo: não adulterarás. Oitavo: não furtarás. Nono: não darás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Ou seja, queridos, aqui a gente tem os 10 mandamentos de Deus, que foi dado pela própria mão de Deus, né, que escreveu na pedra e passou esses mandamentos para Moisés. E aí a gente tem aqui então uma pergunta, né? Quais são os 10 mandamentos e quem é seu autor? Quais são? A gente já leu eles aqui. Inclusive tem em Deuteronômio também um pouco mais, ele repete, né, os mandamentos ali em Deuteronômio. E quem foi o autor, né? Moisés, Pedro, Salomão ou Deus? Moisés, né? Não, quem foi o autor foi Deus, pessoal. Aqui às vezes a gente pode se confundir, né? Moisés foi quem passou os mandamentos para o povo. Mas aqui vai uma curiosidade. Tem dois relatos na Bíblia apenas que foram escritos estritamente por Deus. Porque o que acontece? No texto bíblico aqui, a gente, no nosso primeiro estudo, inclusive, a gente estudou sobre a escrita da Bíblia, né? E quem foram os autores da Bíblia? Foram homens, pecadores, guiados pelo Espírito Santo. Então eles eram inspirados por Deus e escreviam com base na inspiração divina. Tem dois relatos, ou melhor, três. Vou colocar um terceiro, vocês já vão entender o terceiro. Tem dois relatos que é especificamente a mão de Deus, ou seja, tem textos aqui, tem duas partes da Bíblia que quem escreveu foi especificamente Deus, não foi nenhum ser humano. Foi a própria mão de Deus que escreveu. E tem um terceiro que também
foi Deus que escreveu, mas não aparece o que ele escreveu. O primeiro caso, que foi realmente a mão de Deus que escreveu, foram os Dez Mandamentos. Você vê pelo texto, se você lê ali um pouquinho antes, é a própria mão de Deus que escreve na pedra e Deus entrega pronto para Moisés. Ou seja, os Dez Mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Se o próprio dedo de Deus escreveu o mandamento na pedra, quem sou eu para dizer, é porque na verdade na época de Moisés foi modificado, foi. Aí tem um ponto interessante para a gente considerar. No estudo passado, a gente falou com relação às leis, leis cerimoniais, leis de saúde, e a gente viu que algumas leis da época de Israel hoje não estão mais em vigor, porque eram leis que o povo de Israel fazia, mas tinha um contexto específico para sua época. Por exemplo, leis de saúde, quando eles iam fazer as suas necessidades, eles tinham que descartar em algum local no deserto. Às vezes abria um buraco, tinha um procedimento todo ali visando a saúde do povo. Agora hoje, a gente tem todo um processo de esgoto, tem os vasos sanitários, tem um banheiro. Aí eu vou precisar seguir, achar um buraquinho e fazer porque na Bíblia diz? Não, tem um contexto lógico por trás. Então aquelas leis específicas para o deserto já não valem mais, né? Que foram abolidas e a gente viu no estudo passado. Agora essa lei moral foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Então, a não ser que na Bíblia eu encontre algum momento que me diga que eu não preciso mais guardá-la, eu preciso manter-me fiel naquilo que Deus escreveu. Então, o primeiro caso que as mãos de Deus escrevem, o dedo de Deus, é os Dez Mandamentos. O segundo caso é na história de Daniel, quando Deus entrega o reinado da Babilônia para os medo-persas. E aí, na noite que os babilônicos estavam fazendo cultos idólatras, lá na própria Babilônia, o texto diz que apareceu um dedo sobrenatural e esse dedo escreveu na parede. E escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsim, né? E aí depois foi chamado Daniel para interpretar. Então, esses dois relatos foi o próprio dedo de Deus que escreveu. Os Dez Mandamentos foi o dedo de Deus, e esse relato ali na Babilônia também foi o dedo de Deus. O terceiro caso é quando Jesus ele se encontra com a mulher adúltera, que na verdade levam a mulher adúltera até Jesus, e aí perguntam para Jesus: e aí, o que que a gente vai fazer com ela? Apedreja ou não apedreja? E aí Jesus se agacha e começa a escrever na areia, né? Então é um outro relato de que Deus escreve, porque Jesus é Deus. Então ele escreveu na areia, mas a gente não sabe, o texto bíblico não diz o que que ele escreveu, né? Então, fica importante ali, evidente que existem apenas dois relatos que contém na Bíblia de fato aquilo que foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Então, os Dez Mandamentos quem escreveu foi Deus. E aí Moisés foi quem passou para o povo as leis que o próprio Deus escreveu, tá? Segunda pergunta, segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os Dez Mandamentos? Então a gente vai lá para Mateus, capítulo 22, verso 36 e 40. Mateus capítulo 22, verso 36 até o verso 40. Diz assim: eu vou ler do verso 34, na verdade, fica melhor para a gente entender, tá? Diz assim: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Verso 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Verso 37. Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então aqui a gente vê que deixa evidente para nós, e é interessante, não sei se a sua Bíblia é assim, mas tem algumas Bíblias que ela tem pintado algumas partes em vermelho, né? E essas Bíblias que são pintadas em vermelho, as partes que estão em vermelho são as partes que Jesus falou. E esse texto, se a sua for em vermelho, vai estar pintado em vermelho, porque é literalmente as respostas de Jesus, né?
Então ele disse: em quantas partes estão divididos os mandamentos? Está aqui, ó. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus aqui resumiu. E aí, uma pergunta: o resumo quer dizer que eu estou abolindo o restante? Não. Por exemplo, eu vou lá e escrevo um artigo. E aí, o meu artigo tem 30 e poucas páginas, 34 páginas. E aí, eu vou apresentar esse artigo em uma reunião que a gente vai ter ali. E aí, eu vou resumir, porque eu não vou ficar lendo 34 páginas na reunião. Se eu for ler 34 páginas na reunião, não vai dar certo. Aí eu resumo, pego os pontos principais ali e resumo. Então, ó, queridos, o negócio é o seguinte: esse meu artigo fala sobre isso, assim, assim, assado. Na página tal você vai encontrar isso aqui, na outra página sobre isso e tal. Então, em resumo, o ponto principal do meu artigo é este. Pronto, eu resumi. Mas o meu resumo não está abolindo o restante, eu só estou facilitando a tua compreensão. Mas o meu artigo, de fato, ele permanece completo do jeito que ele é. Então aqui Jesus faz a mesma coisa. Ele está resumindo os mandamentos. Ele está fazendo de uma forma mais fácil para a gente entender. Então, se a gente pega, por exemplo, os 10 mandamentos, se a gente separa ele, a gente vai perceber que os quatro primeiros mandamentos, eles são com relação a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Esses quatro mandamentos é com relação a Deus, como eu me relaciono com Deus. Um relacionamento de fidelidade, eu não tenho outros deuses, né? Um relacionamento ali de sinceridade, não faço imagens, a questão da identidade de Deus, né? Ele é eterno, ele é real, não tem que ficar fazendo imagem, escultura de nada, nem do próprio Deus. Terceiro, ter um respeito, não tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. E o quarto, a questão da fidelidade. O sábado ele aparece como um quesito de fidelidade, se eu sou fiel a Deus ou não, né? Então, esses quatro é com relação a Deus. Os outros seis é com relação ao próximo, né? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cobiçarás, não furtarás e tal. Então, são 6 mandamentos com relação a como eu me relaciono com o ser humano. Primeira parte, amar a Deus sobre todas as coisas. Segunda parte, amar o próximo como a mim mesmo, né? Então, essa primeira parte aqui seria amor a Deus e a segunda, amor ao próximo. Destes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Pergunta 3: qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Será que Jesus invalidou os mandamentos? Será que Jesus alterou os mandamentos? O que que ele falou com relação aos mandamentos que foi dado por ele mesmo a Moisés? Mateus capítulo 5, verso 17. O que que diz ali? Mateus capítulo 5, do verso 17 e 18. Diz assim, ó: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então aqui vem uma pergunta, né? Se Jesus ele é Deus, se ele estava presente no início de todas as coisas, se ele mesmo escreveu as tábuas dos 10 mandamentos, se algum mandamento desses tivesse sido alterado, você acha que ele teria, se ele tivesse modificado, será que Jesus não falaria isso para nós? Com certeza ele falaria. E se ele fosse falar, ele falaria de forma explícita. Afinal de contas, a pessoa de Cristo, quando ele vem na Terra, ele vem para reafirmar ou, se fosse alterar, para deixar evidente quais foram as alterações que aconteceram, sabe?
Então, se Jesus aparece aqui em Mateus e ele traz para nós aqui o conceito de que as leis e os profetas, a lei e os profetas devem permanecer fiéis. E ele não veio abolir, mas veio cumprir. E ele ainda termina dizendo que ninguém está autorizado a mudar absolutamente nada. E se mudar, vai ser pequeno no reino dos céus. Então ele está fazendo o quê? Jesus está reafirmando os 10 mandamentos. Ele está reforçando o que foi passado por Moisés. Ele está ressignificando aquilo que já foi assinado no passado. Seria mais ou menos o que acontece hoje, por exemplo, nas bodas de ouro. Quando a gente vai, às vezes, na cerimônia de renovação de votos de um casal, né? Bodas de ouro. Se eu não me engano, a bodas de ouro acho que são 50 anos de casado, né? A bodas de prata acho que é 25 e bodas de ouro é 50. Acho que é isso, né? Então, por exemplo, o que que acontece? Quando o casal vai celebrar as bodas de ouro e faz uma festa grande, convida todo mundo, poxa, 50 anos de casado, legal, bacana. Quando eles vão lá na frente e fazem os votos, eles estão fazendo um outro casamento? Eles estão abolindo o casamento que aconteceu lá no passado? Não. Eles estão fazendo o quê? Uma renovação de votos. Ou seja, puxa vida, lá no passado, 50 anos atrás, eu decidi permanecer o resto da vida com você. E eu prometi isso lá no passado. E hoje eu estou aqui, em primeiro lugar, para celebrar, porque nós chegamos até aqui. E também, em segundo lugar, porque eu quero reafirmar esse compromisso contigo. Eu quero fazer ainda publicamente perante todo mundo que aquela decisão que eu tomei no passado permanece viva até hoje. Ipsis litteris, da mesma forma que eu prometi lá, eu estou prometendo de novo aqui agora. Então é a mesma coisa que acontece com Jesus. Quando ele vem em carne e osso e ele reafirma a lei de Deus, é como se fosse o casamento das bodas de ouro entre Deus e a igreja. Jesus ele está dizendo, ó, eu estou reafirmando o compromisso, a aliança que nós selamos lá no deserto, sabe? Então é importante a gente ter esse conhecimento bíblico, né? Qual foi a atitude de Jesus com relação à validação dos mandamentos? Ele confirmou, alterou em parte ou ele aboliu? Ele confirmou, ele reforçou, sabe? Então vamos lá. Pergunta 4. Acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? E aí vem. Será que ele permite que a gente possa mudar? Esse primeiro texto já deixa uma evidência para a gente, né? Mas a gente vai ler Malaquias 3:6 ali que melhora a nossa compreensão. Então, Malaquias é bem pouquinho ali antes ali de Mateus, né? É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3, verso 6, diz o seguinte para nós: De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Então, fica evidente para nós aqui dois textos, né, que são importantes para nossa compreensão. O primeiro é o que a gente acabou de ler de Mateus, que deixa evidente que, de fato, Deus não veio alterar nada, ele veio reforçar aquilo que havia sido assumido. E agora, Malaquias traz para nós que Deus não muda. Então, se Deus não muda, se ele é o mesmo do Antigo Testamento, é o mesmo do Novo Testamento e é o mesmo hoje. E Jesus, quando teve a oportunidade de ressignificar o mandamento, em vez de alterar, ele confirmou, te pergunto, será que essas leis, elas estão em vigor até hoje? Ou algum padre, pastor ou líder religioso tem alguma autoridade de dizer, não, é porque agora Deus me iluminou e eu estou passando para vocês. Mudou. Porque eu recebi de Deus aqui a revelação de que agora mudou e a gente não tem que mais fazer assim, tem que fazer assado, né? Cabe à interpretação de cada um que vai acreditar e o que vai seguir, né? A Bíblia nos dá o direito de escolha, nos dá o direito do livre-arbítrio, mas ela não esconde as consequências que serão dadas de acordo com a nossa decisão. O texto de Mateus 5,17 deixa claro, né? Todo aquele que alterar um texto não será visto como pequeno no reino dos céus, ou seja, não pertence ao grupo de Deus, né? Então, Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Não. Se ele escreveu, só quem pode mudar é ele. E se quando ele teve a oportunidade de não mudar, ele não mudou, é porque tem que permanecer do jeito que tá. Tá bom? O que Paulo escreveu sobre os 10 mandamentos? Será que Paulo fala alguma coisa sobre o assunto? Vamos ver lá. Romanos. Romanos capítulo 3.
verso 31. Romanos 3, 31. Diz assim: Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Esse aqui é um texto extenso, né? A gente vai ler só até esse verso aqui. Mas se você quiser ler com calma, dá para ler do 21 em diante, fica melhor de entender. Por conta do tempo eu não vou ler, mas fica aí a sugestão para que você leia depois. Aqui ele está falando da justificação por meio da fé. Então ele está falando que nós somos justificados pela fé, porque isso é um dom que vem de Deus e não vem de nós. E aí, em um determinado momento, ele começa a relacionar a lei e a graça com a fé, né? E aí ele pergunta, tá, nós somos salvos pela graça mediante a fé. E aonde que entra a lei de Deus? A lei ela nos condena, porque ela aponta onde eu estou errando. Mas aí eu pergunto, já que a lei me condena e eu sou salvo pela fé, eu posso abolir a lei? A partir de agora a lei não vale mais? Não, não posso, que está aqui, ó. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Ou seja, a lei é um espelho que serve como guia, como norte para que eu possa olhar para a lei e saber para onde que eu tenho que caminhar. Ou seja, eu sou salvo mediante a lei? Não. Eu sou salvo mediante a graça em Cristo Jesus e o sacrifício que foi feito. Mas a lei, ela é um guia que me ajuda quando eu olho para a lei, quando eu olho o que eu tenho que fazer, ela ajuda a me mostrar se eu estou no caminho certo ou não. Então a lei vai me dizer, é por aqui que eu tenho que andar. Se eu tiver errado, eu vou para Jesus, ele me perdoa, me purifica e muda a minha vida, me transforma para que eu esteja de acordo com a lei. Se eu digo que eu sou de Jesus, mas a minha vida não é transformada e eu não sigo aquilo que está na lei, é um alerta para que eu reflita se de fato eu estou seguindo os caminhos de Deus, né? E aí o capítulo 7, verso 12 também traz um conceito interessante para a gente, que complementa, né? No verso 12, ele diz o seguinte: De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, a lei de Deus é santa, o mandamento é santo, é justo e bom. Então, se a gente fosse responder aqui, né? Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei de Deus, né? A lei é santa e o mandamento é justo e bom. Próxima pergunta, aparece aqui pra gente a pergunta 6. O que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus? Será que Deus falou alguma coisa com relação ao futuro? O que que aconteceria com a lei de Deus no futuro, né? Então, Daniel capítulo 8, vamos lá para o Antigo Testamento de novo. Capítulo 8, verso 12. Esse texto aqui, queridos, eu vou ler porque está sugerido aqui no tema, mas esse texto, eu acho que eles não deveriam ter colocado esse texto aqui. Esse estudo é muito bom, eu gosto muito dele, só que tem alguns textos que eles dificultam um pouco a compreensão, né? Então, Daniel capítulo 8, 12 diz assim, ó: Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo que fazia e a verdade foi lançada por terra. Então, assim, aqui a gente vai entrar num contexto profético. E aí, para explicar o que que é esse chifre aqui, tem que fazer umas 2 aulas para poder explicar. Então, assim, aqui vai entrar no contexto profético de interpretação, aparecem vários animais, o chifre grande, o chifre pequeno, tem um contexto profético que vai falar com relação a impérios e reinos que vão aparecer no fim dos tempos. Então, esse texto, de certa forma, fala sobre o assunto, mas é um texto muito complexo para a gente falar. Então, deixa eu ver se o 7:25 fica mais claro. Porque o ideal é, uma vez que a gente conclua esse estudo aqui, que é um pouco mais introdutório, se a gente for se aprofundar em profecia, daí a gente estuda com calma cada coisa. Porque eu nem tenho tempo para explicar tudo com relação às profecias que aparecem aqui. Deixa eu ver se o 7:25 é um pouco melhor. Capítulo 7, verso 25 diz assim: é, Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis.
Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo, ou metade de um tempo. Então, vamos lá. Esse texto 7:25 também é bom, é inclusive melhor do que o 8:12, mas também tem aqui muita coisa de profecia. Então eu vou resumir. Eu não gosto de fazer o que eu vou fazer aqui agora. Porque eu gosto geralmente de explicar com calma, para a gente entender tudo. Eu não gosto muito desse lance de, o pastor falou e eu não entendi aonde que tá, né? Mas agora eu vou ter que fazer isso por questão do tempo, mas é algo que eu consigo explicar na Bíblia também, tá? Mas o que que esse texto aqui está querendo dizer pra gente? Ele falará ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Ou seja, aqui está falando de um movimento profético, de uma força, de um império, de um reino que se levantaria no fim dos tempos. No caso, hoje nós já estamos no fim dos tempos. E aqui o texto deixa evidente para nós de que esse império, esse reino, essa força, quando ela se levantasse, ele se levantaria e falaria contra o Altíssimo, ou seja, se colocaria no lugar de Deus, como sendo representante de Deus, e falaria, alterando as leis de Deus. Então aqui fala de um poder que surgiria no fim dos tempos, que se colocaria no lugar de Deus como sendo representante de Deus e que transformaria, que modificaria as leis de Deus. E aí fala especificamente com relação aos 10 mandamentos, né? Então, se os 10 mandamentos estão de um jeito, esse poder ele alteraria os mandamentos de Deus, tá? Então, eu vou parar por aqui. É um assunto que a gente pode desenvolver com mais calma lá na frente, mas o que a gente vai extrair desse texto aqui é o seguinte: segundo a Bíblia, o que que aconteceria no fim dos tempos? Esse poder alteraria, modificaria a lei de Deus. Isso é profético. A gente acabou de ler aqui no texto, tá bom? Então, a verdade de Deus seria jogada por terra. É isso que está dizendo? Não necessariamente. Os 10 mandamentos seriam alterados, mudariam os tempos e a lei. Exatamente. Então, o texto nos alerta com relação a isso. Os homens teriam a permissão de Deus para mudar os seus mandamentos. O texto diz que no fim dos tempos a gente teria autorização para mudar o texto? Não, né? Ele diz que seria alterado, mas sem a autorização ou a permissão de Deus. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Romanos 1, verso 25. Então vamos lá para Romanos capítulo 1, verso 25. Diz assim: eu vou do verso 24 ao 25, tá? Diz assim, ó. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então aqui o texto nos destaca com relação à importância de cuidarmos, né? Porque quando o ser humano ele se corrompe, quando a humanidade ela se perverte, ela faz coisas que são contrárias à vontade de Deus, né? E aqui nos alerta com relação à verdade de Deus que seria substituída pela mentira. Então, como que a gente responderia aqui, né? O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Seguiram a verdade? Não. Alguns sim, né? Mas aqui está falando em específico com relação a esse contexto. Amaram a verdade? Também não. Mudaram a verdade e transformaram ela em mentira. Isso é uma consequência que acontece por conta do afastamento da lei de Deus, dos caminhos de Deus, né? O que muitos seguem hoje em lugar dos 10 mandamentos de Deus? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Sobre algumas pessoas que seguem coisas que não são especificamente a lei de Deus? O que que diz ali em Marcos, capítulo 7, do verso 6 ao 9? Diz assim, então, queridos, Marcos capítulo 7, do verso 6 ao verso 9.
Ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E o verso 8 ele diz assim, ó, olha só que interessante. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. E aí continua o texto e a gente vai para o verso 13 que diz assim, ó: Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Ou seja, na época de Jesus, já tinha um grupo de pessoas que deixava de lado os mandamentos de Deus para seguir as tradições que eles mesmos criaram, achando que a tradição que eles estavam criando era melhor do que a Bíblia, ou fazia mais sentido do que a Bíblia. Então, naquela época já tinham pessoas que seguiam mais a tradição e as leis que eles mesmos criaram do que a própria lei de Deus. E será que isso aconteceria no fim dos tempos? Também, né? Então, tem algumas pessoas, algumas denominações, algumas religiões que seguem as tradições, seguem a cultura. Tá, mas isso que tu acredita vem de onde? Não, é a tradição da minha igreja. Tá, mas tá na Bíblia? Não, é tradição da igreja. Então, cuidado. Cuidado, porque a própria Bíblia, o próprio Jesus nos alerta quanto a esse tipo de atitude de guardarmos a tradição e a cultura ao invés de guardar aquilo que vem de Deus, né? E a última pergunta diz para nós o seguinte: o que é mais importante para Deus? Né? Atos capítulo 5, verso 29. Então avança algumas páginas aí. Atos capítulo 5, verso 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Aqui é interessante que tem um discurso bem bacana aqui, né, de Pedro com alguns sacerdotes que ali estavam. E tinha alguns apóstolos juntos ali com Pedro. Esse é um diálogo interessante da gente ler com calma, né? Mas no meio dessa discussão entre alguns sacerdotes, o sumo sacerdote e alguns apóstolos junto com Pedro, em um determinado momento da conversa, Pedro fala, né? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E Tito reforça para nós ali. Tito é lá pro finalzinho daí do Novo Testamento. Vamos ver ali o que que diz Tito capítulo 1, verso 14. Tito é um pouquinho antes de Filemon ali, um antes de Filemon, né? Os últimos livros quase chegando no Apocalipse ali. Tito, Filemon, Hebreus, Tiago. Fica depois, é o livro depois de Timóteo. Tito capítulo 1, verso 14. Diz assim: E não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Aqui eu não vou ler porque vai confundir mais a mente. Eu vou perder ali, vou me prender, vou ficar ali em específico no verso 14, né? E não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Então, dois textos aqui que nos alertam com relação à importância de fazer a vontade de Deus e não os mandamentos dos homens, não a tradição e a cultura que foram coisas inventadas por pessoas pecadoras. Nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Da mesma forma que Jesus fez quando ele estava no deserto, sendo tentado por Satanás, Satanás tentava e o que que Jesus respondia? Está escrito. Não só de pão viverá o homem. Está escrito, né? Somente a Deus prestarás culto e louvor. Está escrito. Então, nós devemos nos inspirar em Jesus. Quando nós nos confrontarmos com alguma situação, quando a gente tiver dúvida com relação a alguma coisa,
Quem que tem que ser a nossa regra de fé? De onde que a gente tem que tirar as respostas? Do pastor da igreja? Do padre? Do cura? Do santo? Não sei, do líder religioso? Ou da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela permaneceu fiel por séculos, milênios. Quem sou eu? Eu hoje estou como um pastor, mas só estou nessa função porque Deus assim o quis. Eu não posso ser maior do que a palavra de Deus, né? Então a nossa regra de fé tem que ser sempre a Bíblia, o está escrito, tá? Então, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Devemos rejeitar os mandamentos e as tradições, né, de homens que nos desviam da verdade. Um Deus que ama sabe o que é melhor para seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento em nossas relações. A obediência demonstra intimidade com Cristo, pois só Ele pode mudar nosso caráter e nossas inclinações. Por seu Espírito, Ele nos capacita a obedecer e escreve os princípios da lei em nosso coração. E aí tem a recapitulação do nosso estudo de hoje, né? Os 10 mandamentos estão divididos em duas partes, né? O Jorge comentou: a nossa missão é buscar ser mais próximo de Jesus Cristo. É isso aí. Esse é o caminho, né? E isso a lei nos ajuda. Quando a gente olha para a lei, ela nos mostra se estamos indo pelo caminho correto ou não. Os 10 mandamentos estão divididos em duas partes. A função da lei é revelar o pecado. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos. Ele cumpriu todos os mandamentos. A profecia sobre a mudança dos mandamentos está no livro de Daniel, capítulo 7, verso 29, acho que é, né? 25. Aqui, ó. Daniel 7, 25. A verdade foi jogada por terra. A lei de Deus é santa, justa e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentiras. Hoje, muitos seguem tradições e mandamentos de homens, tá? Então, queridos, o resumo do nosso estudo de hoje é para que a gente tome cuidado com relação à lei moral, né? As leis, elas são necessárias em qualquer civilização, em qualquer sociedade. Mas a gente tem que cuidar para obedecer às leis verdadeiras, né? E quando a gente fala do caminho de Deus, as leis verdadeiras estão na Bíblia. É a Bíblia que vai me mostrar o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Qualquer coisa diferente disso é blasfêmia, né? E aí vem o nosso compromisso de fé. Creio nos 10 mandamentos como norma vigente para todos os cristãos. Você acredita nisso? Que os 10 mandamentos de fato é uma norma vigente para todos os cristãos ainda nos tempos de hoje? Você acredita que os mandamentos de Deus, eles permanecem fiéis e os mesmos até hoje? Segunda opção, rejeito as tradições e imposições de homens afastados da verdade. Você decide rejeitar as tradições e imposições de homens que falam em nome de Deus? Homens que acham que podem se colocar no lugar de Deus? Se você acredita que sim, você vai colocar aqui essa opção. E o terceiro, desejo seguir todos os mandamentos de Deus. Você deseja guardar todos os mandamentos de Deus, conforme a gente leu aqui em Êxodo 20, conforme a gente leu ali alguns textos de Mateus, quando Jesus diz que todos os mandamentos devem ser guardados, e quando a gente descumpre um mandamento, a gente descumpre todos os outros. Importante a gente refletir quanto a este assunto que é tão importante para nós, que é as leis de Deus, o mandamento do Deus eterno, que foi dado de presente para nós e permanece fiel até os dias de hoje, né? Então, o nosso estudo de hoje é esse. Peço desculpa mais uma vez aí pela demora em começar o nosso estudo, né? Demorei aí alguns minutos. Não estava planejando receber essa ligação, foi de urgência, de emergência, mas a gente conseguiu aí dentro do possível se manter no horário. Passamos aí 5 minutos, mas na quarta-feira que vem a gente continua com os nossos estudos aí pontualmente às 7. Até lá, creio que essa missão já está resolvida e pela graça de Deus a gente vai com essa galera. Então, estamos dependendo aí de doações, de arrecadações, acho que vai ser bem bacana a missão. Mas, enfim, agradeço aí pela disponibilidade de vocês em mais um encontro que nós tivemos, né? E me coloco à disposição de novo. Inclusive, hoje tivemos uma conversa legal com o Jorge ali, né? O Jorge marcou um horário, a gente se encontrou ali no colégio, muito legal, muito bacana, e eu acho que isso é bom, né?
Eu tô aqui para pastorear vocês também. O ideal seria que a nossa classe fosse presencial, mas como a rotina da gente é meio corrida, né? Então acho que assim fica mais prático. Mas isso não invalida o fato de, se vocês quiserem em algum momento conversar pessoalmente, a gente pode se encontrar no colégio. Eu estou à disposição aí de vocês para atendê-los, independente do assunto que for, me coloco à disposição. Só entrar em contato comigo ali pelo telefone mesmo, ou talvez direto ali com a secretaria do colégio, e eu estou aí para ajudar vocês. Se tiverem dúvidas quanto ao assunto de hoje, quanto ao tema que a gente estudou, pode mandar no particular, pode mandar ali no grupo mesmo, eu vou respondendo. E aí tem alguns assuntos que estão aí no estudo que a gente vai ver mais para frente, mas independente, pode mandar que eu vou respondendo para vocês aí. Talvez respondo no grupo ou no particular, para ir tirando as dúvidas de vocês. Beleza, queridos? Mais um estudo concluído e quarta-feira a gente continua aí com o próximo estudo, que aí a gente vai entrar um pouquinho mais ali na lei de Deus e vai entender um pouquinho mais, inclusive, Vanessa, tu que comentou ali com relação ao sábado, hoje a gente comentou um pouquinho ali, mas o próximo estudo vai ser específico sobre o sábado, tá? E aí a gente dá Tá continuidade. certo. Eu ia até perguntar, eu evito ligar o microfone por causa que as crianças ficam aqui do lado e fazem muito barulho, Aham, mas nada. mas, mas daí no próximo sábado, então, acredito que a gente vai falar mais, né, específico dessa parte. Isso, porque o que acontece? A Uhum, gente está tá bom. fazendo uma linha cronológica, né? Então, no estudo passado, Uhum, a gente falou das leis no Antigo Testamento, lei moral, saúde, cerimonial e tal. Aí hoje a gente afunilou para a lei moral, que é só os 10 mandamentos. uhum, E aí no próximo estudo vai ser o sábado em específico. E aí a gente vai ver, tá, perfeito. é sábado, é domingo, tem que guardar algum dia, não tem que guardar, como é que é isso à luz da Bíblia? Aí a gente vai ver Tá isso aí bom. no próximo estudo. Uhum, tá ok. Obrigada, Deus abençoe. Nada, estamos à disposição aí. Vamos orar então, queridos, para a gente encerrar o nosso estudo? Oremos. Senhor bom Deus, eterno Pai, somos gratos porque Tu és um Deus de amor, de misericórdia, de oportunidades, um Deus de instruções. E queremos, Senhor, agradecer porque podemos perceber que Tu tens cuidado de nós a todo instante. Permanece, Senhor, conosco no restante desse dia, dá-nos um bom descanso na Tua presença e pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo possa agir e tocar o nosso coração para que possamos entender cada vez mais as verdades que vêm de Ti. Permanece conosco ao longo dessa semana que ainda falta por encerrar. Tudo isso, Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Bom descanso para todos, que Deus abençoe. Precisando, estamos à disposição, tá bom? Um abraço.